Acho que está começando agora. Tá? E aí, gente, a gente, lá na atividade que eu pedi para vocês, eu vou ficar um pouco com a atividade de semana passada, que é mais como se fosse um fechamento mesmo do nosso conteúdo. E aí eu perguntei para vocês o que seria infecção puerperal, né? O nome mesmo já está dizendo, é uma infecção que acontece no puerpério, certo? Essa infecção ela pode acontecer só enquanto a mulher está no hospital, ou ela também pode ser assim chamada com a mulher em casa. O que vocês acham? Ela pode acontecer só no hospital ou ela é considerada também quando a mulher já foi para casa? As duas coisas, tá, gente? As duas coisas. Enquanto ela tá naqueles 40 dias de puerpério, que é o que a gente chama de puerpério tardio, lembra disso? Tem imediato, tardio e o outro, que é o remoto, né? Mais de 40 dias. Então, dentro desses 40 dias aí, desde os primeiros momentos após o parto até esses 40 dias, é considerada infecção puerperal, tá? Ah, Elane, mas essa infecção vem de onde? Vocês acharam quais exemplos de infecção? Eu já vou dar 3 exemplos. Um é na mama. O outro é no local da incisão cirúrgica da cesariana. E o outro é lá no canal vaginal, por onde ocorreu o parto vaginal. E aí, como que seria essa infecção na mama? Essa infecção puerperal que aparece na mama? Por que ela aconteceria? Quem pode me explicar? Por que, gente, que aconteceria uma infecção na mama? Qual é o problema que pode aparecer para que essa mama fique infeccionada? Vocês pesquisaram isso? Hã? Tem gente que ainda vai me entregar hoje, já esqueceu, é isso? Então, tudo bem, essa eu vou responder, tá? A infecção na mama, né? Essa infecção puerperal vinda da mama dessa mulher é ocasionada principalmente por conta da estase. Marilyn. Por conta da estase do leite. O que é estase? O leite parado. Então, o leite parado, daqui a pouco ele vai virar o quê? Pedras, gomos, que a gente chama de leite empedrado, lembra? Alguém já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que muita gente. O leite empedrou e tal. E aí, se esse leite ele fica empedrado, acontece o engurgitamento mamário. É isso, é assim que a gente chama. Se ele fica empedrado, ele vai conseguir sair? O leite vai conseguir sair direitinho? E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar acumulado ali dentro daquela mama e a partir daí pode formar um processo infeccioso, inclusive a partir da mastite, né? Então a mama inflamou e aí dessa inflamação virou uma infecção, ok? Fora isso, a gente tem as lesões nos mamilos mesmo, das mulheres, tá? Que é o que a gente chama de trauma mamilar. Então, se esse mamilo ele foi traumatizado, ele pode vir a passar por um processo de inflamação e, posteriormente, um processo de infecção. Pois bem, na ferida cirúrgica, né? A gente chama assim mesmo, ferida cirúrgica. É lá na incisão cirúrgica, lá naquela incisão por onde aconteceu o parto cesariana. Ailane, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que alguma coisa contaminou aquele local ali e ocorreu o proliferamento ali, a proliferação, nem sei se existe proliferamento. Nossa, se não existir, eu que criei agora.
Então, essas bactérias ou esses fungos, eles vão se proliferar, eles vão aumentar a quantidade, vão colonizar e trazer danos a essa pele, a esse tecido ali na mulher, né? E aí é um problema porque são duas coisas, né, a serem tratadas de forma conjunta. É o local da ferida e mais a ingesta de medicamentos, né? Então, não é só a mulher tomar um remédio, né? Vai precisar fazer mais alguma coisa. Essa mulher, voltando nesse precisar fazer mais alguma coisa, a mulher que está com engurgitamento mamário, vai precisar, Elaine, fazer alguma coisa? Vai precisar ordenhar essa mulher, precisa aliviar essa mama, retirar esse leite, tá? Então, tem situações de infecção puerperal que a gente precisa agir, né? E já tivemos casos de cuidar dessas feridas lá na incisão cirúrgica, da gente ter que fazer uma expressão. Não é assim, o ato de espremer. Você faz como se fosse uma palpação ali na próxima ferida cirúrgica para ver se você consegue drenar maior quantidade de pus, tá? Então, isso a gente também faz, o enfermeiro faz muito, né? Onde eu já vi era o enfermeiro que fazia, mas acredito que tenha lugares que é o técnico mesmo que faz, tá? Então, a gente pode sim estar fazendo uma palpação ali em volta daquela ferida, né? Como se a gente estivesse mesmo tentando escoar, drenar aquele pus ali, tá? E fora isso, tem a infecção lá mesmo na vagina, né? Ah, Elane, por quê? Um fator muito importante é a falta de higienização. Ali é um local, a gente já sabe que a vagina é um local úmido, com a sua flora normal, e aí ela tem alteração ali nela, né? E tendo essa alteração, o maior cuidado e melhor que a gente tem que ter é a higiene. É coisa tão simples, né? E o que a gente orienta essa mulher? Sempre após ela, né, fazer as necessidades, que seja só xixi. O ideal é lavar mesmo com água e um sabonetinho. Porque essa urina, ela não vai deixar, né, a acidez dela não vai fragilizar mais ainda aquele local ali que já está debilitado por conta até de uma laceração espontânea. Lembra que eu falei para vocês que no parto vaginal pode acontecer laceração espontânea? Ou por isso, por essa laceração espontânea, ou por conta de uma episiotomia mesmo, que é o corte feito intencionalmente, tá? Então, precisa cuidar e é uma orientação super boba, entre aspas, que a gente precisa passar para essa mulher para que ela não venha a ter uma infecção puerperal. Gente, fora isso, tá? Fora isso, a mulher, ela acaba recebendo também antibiótico, se ela estiver no hospital, muito provavelmente ela vai receber antibiótico venoso, tá? E aí vai depender da escolha lá do local, né? Da unidade, para ver o que vai ser feito para ela, tá? Mas basicamente a mulher está internada, é infecção puerperal, faz a dose de antibiótico venoso para ela, tá bom? Lembrar que o antibiótico venoso, ele precisa estar sempre num acesso bom, né? Um acesso pérvio. Não adianta, eu estive lá um pouco com meu irmão, né? Então, vez ou outra, eu tô indo lá e a gente conversa e tal. E aí ele estava contando, né? Eu vou falar isso, não com o intuito de que eu tô chateada e tal, mas não deixa de ser.
ele relatou que no momento em que foi feito a medicação para ele, o antibiótico, ficou em volta, né, em volta do acesso, ficou duro e inchado. O que é isso, duro e inchado? Perdeu o acesso, né? Então, assim, muito pior do que só perder o acesso, significa que aquela substância ali está extravasada, né, para um lugar onde ela não poderia estar. Fora isso, o remédio vai fazer efeito. Se é venoso, a via de administração do antibiótico é venoso. Vai fazer efeito se foi colocado fora da veia? E ele disse, eu acredito assim um pouco, ele disse que a pessoa fez assim, ó, aspirou, quem é técnico vai saber do que eu tô falando, aspirou e injetou com tudo, né? Aspirou, eu acho que no sentido de tirar algum pequeno coágulo ou ar, né? E aí injetou com tudo. Nesse injetar com tudo, não tem tanta resistência, então foi extravasado tudo, depois realmente trocou o acesso de lugar e ele me mostrou como é que estava. Então, isso, gente, é uma das coisas que eu mais peço para vocês. Não insistam num acesso venoso que não está bom. Vai dar trabalho, né? Fazer outra punção, vai doer no paciente e tal. Mas esses antibióticos utilizados em qualquer lugar, né? Para qualquer condição, mas para infecção puerperal também, a gente sempre manter um acesso bom, acesso pérvio. Não adianta a gente forçar e administrar uma medicação que não está indo para a circulação venosa, tá? Circulação sanguínea. Então, vamos prestar bastante atenção, não quero ninguém fazendo isso, tá? Os motivos são variados, desde da preguiça, né, até a falta de informação mesmo, tá? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Eu tinha perguntado, né, no exercício, as dificuldades que a mãe pode ter em relação aos cuidados com o bebê lá na maternidade. Uma das coisas que, né, pode se considerar uma dificuldade é a mulher conseguir banhar, dar banho mesmo no bebê lá na maternidade, até por conta da posição e tal. Se for mãe de primeira viagem, aí que tem mais dificuldade ainda, né? Então, uma das dificuldades é essa, é a mãe conseguir dar o banho. Uma outra dificuldade também é em relação à amamentação, não é isso? Muitas das vezes a mulher ela não consegue amamentar porque ainda não encontrou a posição, não encontrou a forma correta do bebê abocanhar a mama dela. Então, é um outro problema para poder cuidar do bebê, tá? Sempre é bom a gente encorajar essa mulher para que ela cuide dela e cuide do bebê. Sempre a gente vai estar encorajando o autocuidado e os cuidados com o seu bebê, tá? E aí a gente, Elane, faz como? Sabe o que é o melhor? Colocar a puérpera para dar o banho do bebê. Lógico que se ela estiver bem, né, gente? Se ela estiver em boas condições, se ela consegue ficar em pé, se ela se alimentou, se a posição dela ali não está desconfortável a ponto dela largar o bebê e escorregar dentro da banheira. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Sempre a gente vai ter que ponderar tudo que é para ser feito, mas como? Tem que sempre tomar muito cuidado para que a gente não prejudique os pacientes, tá? E aí eu perguntei também a importância do colostro. Todo mundo viu o que é colostro? Quem sabe alguma coisa do colostro, coloca no chat para mim ou abre o microfone. E aí eu perguntei qual a importância dele para o bebê. Qual que é? Ou abre o microfone ou bota no chat para mim. É o primeiro leite que sai da mãe, e ele serve como vitamina, sistema imunológico.
o leite, gente, é o primeiro leite a ser fabricado, né? Ele contém bastante nutrientes, isso mesmo, bastante nutrientes, e ele é considerado o leite mais rico, realmente, igual as meninas estão falando, Jerusa, Giovana, Rayane. É um leite muito rico, né? E principalmente rico em gordura boa, né? Então, por exemplo, os bebês que são prematuros, para eles o colostro é excelente, porque é um leite rico, né, em nutrientes, principalmente em calorias, né? Ele vai dar energia para os bebês, tá? Então, sempre é importante a gente conversar com a mulher, porque é o primeiro leite que a gente fala, né? É o primeiro leite, a primeira parte do leite a ser produzida. É essa. E aí, gente, oi. Eu conheço um caso de uma mãe que teve gêmeas e ela não amamentou no começo da gestação. Aí as meninas têm dor de ouvido, infecção, um monte de coisa, as duas, por conta de ter amamentado. Exatamente. Na verdade, a amamentação a gente está. Eu estou revisando um artigo de uma ex-aluna, né? Já é enfermeira hoje. Eu estou revisando e ela estudou a depressão pós-parto. E aí eu estou revisando todo o material para a gente poder publicar. A amamentação, ela tem interferência em tantas coisas que a gente nem imagina, inclusive na depressão pós-parto, porque acaba afetando aquele insucesso, aquela incapacidade da mulher a amamentar, ela também gera sentimentos ruins, negativos, de tristeza nessa mãe, tá? Então, já que isso, aí vira uma bola de neve, ela não consegue amamentar, fica mal. Aí, como fica mal, não amamenta, aí fica mais mal e vai girando. E, como Giovana falou, isso tem repercussões mesmo para o bebê. A gente acha que não, porque são danos que a gente considera reparáveis depois, mais para frente. Mas os estudos apontam que as crianças elas ficam realmente com o sistema imunológico pior, elas demoram mais a fazer atividades, né? De sentar, engatinhar e tal, até com relação à cognição lá na infância e na adolescência. Né? A amamentação ela tem realmente um peso muito grande. Eu perguntei as dificuldades, né, para a mulher para amamentar após o parto. Uma delas é a posição, como eu falei naquele dia, né? Uma mulher de cesariana, que ela acabou de sair do parto, como é que ela vai conseguir amamentar seu filho se ela tem que estar deitada em cabeceira neutra, 0 graus? Imagina, né? Então, uma dificuldade é essa. Outra dificuldade é realmente o manejo do bebê, de que forma que ele pode amamentar. Ele pode amamentar de várias posições, mas o mais importante é ele abrir toda a boquinha e abocanhar a areola da mulher. Não é só o mamilo, não. Porque aí, se ele ficar no mamilo, é ali que ele vai fazer o trauma. Vai sair leite também, mas é ali que ele vai fazer o trauma na mulher. E a mulher não vai conseguir mais amamentar direito, porque vai sentir dor, porque tá pegando só no mamilo. E a gente acha que não, mas aquela gengivinha banguela, sem dente, pressiona bastante, tá? Acaba machucando sim o mamilo, tá? O que vocês orientariam antes de eu ir? Eu lembrei de uma outra coisa muito importante antes de eu prosseguir aqui. Eu falei com vocês um dia, junto eu acho, em sala de aula, sobre essa saída do leite. Qual é o hormônio responsável pela descida do leite, pela apojadura? Qual é? O hormônio que ajuda a descer o leite, a ele sair com mais vontade. Qual é? Tô esperando, hein? Meu povo hoje está muito desanimado, meu Deus.
O pessoal hoje está bem caído. Qual o nome, gente? Vanete passou perto. Jerusa passou perto. Quero saber qual é o hormônio responsável pela descida do leite, pela saída do leite, que é o que a gente chama de apojadura. Isso aí, Rayane e Heloísa, ocitocina. Isso aí, Jerusa. A prolactina, ela vai atuar na produção do leite. Agora, a apojadura ou a descida do leite, que é quando o leite ele sai mesmo em maior quantidade, o hormônio é a ocitocina, tá? E aí tem, só para vocês já ficarem sabendo, quando a mulher ela tem dificuldade para amamentar, tem alguns médicos que prescrevem a ocitocina tópica, né? Coloca como se fosse um remédio de nariz. Coloca nas narinas, e aí a medicação à base de ocitocina para ajudar a descer esse leite sair com mais vontade. E o que eu preciso dizer para vocês, que vocês também precisam orientar a mulher. O leite, gente, ele não vai sair assim, não, ó. Teve o parto, já vai sair o leite agora, vai sair já a quantidade, não. O bebê, ele precisa ir lá, estimular aquela mama, né? E tem o tempo também. Mais ou menos 48 horas depois do parto é que o leite sai mesmo com vontade, ao ponto da mulher apertar e ele esguichar, tá? Mais ou menos 2 dias, 48, 72 horas, é que o leite ele sai com vontade mesmo. Ah, e o bebê? Continua estimulando, ele vai sempre à mama, sempre, 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 tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? O bebê, quando ele nasce de parto normal, ele tem mais facilidade para fazer a pega do que o de cesariana? Com certeza, mas por conta do protagonismo dele, tá, Giovana? Ele já começou a trabalhar, o corpo dele já sabe que ele começou a trabalhar desde lá de dentro, se encaixar, e aí ele sabia o momento em que ele precisava de alimento e ele consegue abocanhar melhor a mama, mas tudo porque ele trabalhou durante o parto normal. Então, ele sabia que era o momento dele vir para fora e já fazer tudo que tem que ser feito aqui fora. Mas não significa que o bebê de cesariana, ele não tenha boa pega, tá? É o que eu conversei, até dei a dica para você esses dias. Precisa ter paciência. E olha, não é pouca, não. É a paciência de Jó vezes 30, 40 vezes. Ai, tem que ter muita paciência. Muita paciência, olha. Tem bebê que fica preguiçoso, tem bebê que quer dormir demais, tem bebê que bota numa mama, não quer, aí você troca de mama, a outra ele gosta, e por aí vai. Não abre a boca toda. Uma das táticas para o bebê abrir a boca toda é a gente pegar o minguinho e botar no canto da boca dele, ficar tocando. Aí o reflexo dele vai ser para pegar o dedo, ele vai abocanhar. Aí é nessa hora que o bebê abrir o bocão é que tampa a mama dentro da boca dele. Entendeu? Se ele não abrir bem, ele vai ficar só no mamilo. Como eu falei para vocês. E aí só no mamilo tá errado. Ele vai acabar machucando essa mãe, machucando a mama, tá? Mas dá para aprender sim. Não é uma coisa que vai debilitar, que vai prejudicar. Não, nos primeiros momentos ele pode ter mais dificuldade, mas ele consegue sim, tá? E aí, gente, qual é a... Quem pode me passar aí a orientação para essa mulher que já está de alta? E ela está com pontos, né? Ela teve uma episiorrafia e está de alta. O que eu posso orientar para essa mulher? Eu quero tudo, tudo, tudo. Quem pode ir falando? Pode ser um fala uma coisa, outro fala outra, vai complementando. E aí, quem já fez atividade? O que a gente orienta essa mulher? Bora, vamos começar. Sem preguiça. Bora, meu povo. Sem preguiça, bota no chat aí para mim.
que eu vou falar para essa mulher? Ó, eu tive um parto normal, tô de alta. O que eu faço agora, enfermeiros? O que eu faço em casa? Sim, a higiene sempre após fazer as necessidades, né? Esse local vai estar doloroso? Como que vai estar esse local? Eu passo papel higiênico, como é que é? Passo papel higiênico ou só lava? Higiene perineal. Isso tem, né? É bom Higiene lavar sempre. toda vez que for ao banheiro. Lavar Para sempre. não ferir. Isso. E se a mulher fizer cocô, eu oriento ela, pode parecer banal, ela tem que fazer a limpeza como? Da frente para trás, certo? Porque se ela fizer de trás para frente, colocar o papel pela frente, pode haver contaminação fecal. Então, não vai dar. Não pode, é um risco de infeccionar ali. Eu oriento essa mulher a botar alguma coisa, gente, algum produto, alguma coisa, ou é só lavar, já dá para manter? E aí? Oriento ela a colocar alguma coisa, passar alguma coisa no local. Colocar gelo. Certo. Pode fazer umas compressinhas sim, tá? Mas se for o caso, é igual essa história de álcool gel, né? A gente fala, álcool gel, álcool gel, álcool gel. Se for para escolher entre passar álcool gel e lavar a mão, dá no mesmo. Assim, praticamente, se fizer uma boa lavagem das mãos, já vai inativar o que tem ali de micro-organismo, né? Isso, procurar uma melhor maneira de se sentar, como Marcele disse. E aí ela tá preocupada com esses pontos, gente. E aí, como é que faz? Vamos embora, vamos soltar essa conversa. Ela está preocupada com esses pontos. E aí? Ela volta no hospital para tirar? O que vai acontecer com esses pontos dela? Vamos lá. O que vai acontecer? Ela está morrendo de medo. Não precisa o quê? Não precisa ir no hospital, sai sozinho. Beleza, Vanete. Exatamente, esses pontos eles vão saindo sozinho. Isso aí. E agora, e se ela perguntar para mim quando que ela pode ter relação sexual? Tem mulher que pergunta, né? Tá tendo alta, tem mulher que pergunta. E aí? O que eu digo para ela? Se ela me perguntou isso. Beleza, gente. Quem tá falando? Quem abriu o microfone para falar, pode falar que eu estou ouvindo. Ou abriram sem querer. Beleza, gente. Com relação à atividade sexual, a gente sempre orienta para a mulher, não só com relação ao tipo, né, de relação sexual, de que forma que ela pode acontecer. Tem o tempo, né, o que a gente fala de resguardo, não é isso? A gente não chama de resguardo? E geralmente o resguardo a gente chama de são quantos dias mais ou menos? 40 dias, né? 40 dias é o tal puerpério tardio, lembram disso?
Então, se a mulher ela já tiver, né, a gente orienta isso, que se ela com 40 dias já tiver bem, né, ela pode ter relação sexual. Tem gente que já começa antes, né? Mas, assim, o relato é de que o sexo, após o parto vaginal, né, o local ali, se teve uma episiorrafia, o local ele fica muito, muito traumatizado, fica muito doloroso. Então, muitas das vezes a mulher não consegue ter a relação sexual de maneira satisfatória, né? Ela acaba sentindo muitas dores. Beleza, então a gente já orientou essa mulher e tal. Fora isso, a gente vai lembrar que precisa fazer a consulta puerperal dessa mulher, né? Tem mulheres mais saidinhas mesmo. Então, galera, a última questão eu perguntei do que fazer para o bebê não broncoaspirar com relação à amamentação. E aí, o que a gente faz para ele não broncoaspirar? Pôr ele em pé depois que mamar? Meu povo hoje está tão desanimado, tão caído, meu Deus. Uma das formas é isso que Giovana falou, colocar o bebê verticalizado, tá? O bebê, ele mamou, né? Depois que ele terminou de mamar, coloca ele verticalizado. Ah, Elane, pode deitar? Ele pode recostar, mas o tronco precisa estar mais alto do que o restante do corpo, tá? Por isso que o pessoal fala, bota para rotar, bota para rotar. Então, tem que sempre deixar ele em pezinho, mais verticalizado. Se for recostar, recostar o tórax dele mais alto, para ele não broncoaspirar aquele leite que ele já tomou, tá? Isso aí, olha, Vanete arrebentou, eructação. Eructação é o termo técnico de arroto. Arrebentou. Gostei de ver, Jerusa. Jerusa não, Jerusa falou mais cedo. Vanete. Olha, arrasou, isso mesmo. Bota ele em pé para ele eructar, para ele arrotar. Show de bola, galera. Eu vou olhar aqui só o material de... Peraí, nós terminamos. Lembra que eu falei para vocês da aula 6? Era uma aula de pós-parto, o PowerPoint. E aí, nesse PowerPoint da aula 6, a gente viu outras coisas. Lembramos? Já que a gente viu outras coisas, eu vou olhar aqui no outro slide. O próximo slide para vocês é o slide da aula 7, a amamentação, tá? Nesse da amamentação, eu vou caminhar um pouquinho com vocês. Aí, vou dar um tempo e aí a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? Mas eu vou começar um pouquinho com vocês. Eu vou ver o quanto que dá para rolar aqui, e aí a gente vai ver aqui onde parou, tá? Compartilhar a tela aí com vocês. Vê aí, galera, vê se está aparecendo aí. Dá um ok aí no chat, vê se está aparecendo no slide. Show, beleza. Vamos lá, então. Tá aparecendo, tá tudo bem. Vamos lá. Nesse slide 7, a gente tem algumas informações que a gente já ouviu falar, né? Mas a gente vai comentar algumas coisas aqui e vocês vão estudar outras coisas novas. Então, vamos lá. Para amamentação, a gente tem
sempre, né, não só para amamentação, mas para várias coisas da nossa profissão, a gente tem que se basear em quê? Evidências científicas, né? Então, a gente sabe que os artigos, né, as produções, elas vêm dizendo de certeza que a amamentação ela é importante até não poder mais, né? Então, esse slide aqui está dizendo, primeiro menininho, né, leite na mamadeira, eu quero peitos, né? A mamadeira é um outro artefato que a gente deve, o quê? Abandonar, né? Seria tão bom se proibissem a venda da mamadeira, e aí todo mundo ia levar uma coça, igual Giovana levou com a foto que ela me mandou, amamentando não, dando leite no copinho para o nenenzinho que acabou de chegar lá da prima dela. E aí ela viu, é impressionante, gente, a gente coloca o copinho mesmo na boca do neném e o neném, ele acaba indo bebendo mesmo igual uma pessoa pelo copinho, tá? Então, na verdade, a gente deve estimular sempre o seio. Ah, não conseguiu, vai ter que ordenhar e tal. Não coloca na mamadeira, coloca no copinho para ele não ficar com aquele bico de borracha alterando alterando a gengiva, né? Daqui a pouco a dentição, deglutição, fala, tudo isso que é a monstruosidade das mamadeiras e das, o quê? Chupetas, né? Minha garganta faz um barulheiro. A gente sabe que a chupeta e a mamadeira, o que? Salvam uma mãe, gente, salvam uma mãe, realmente. Mas a gente sabe que a longo prazo isso tem implicações, né? Então, vamos lá. A promoção da amamentação na gestação, né? É comprovado que ela é ótima, né? Inclusive nas mulheres que estão tendo parto pela primeira vez. E o local, né, o momento da gente esclarecer essa mulher é ainda no pré-natal. Não vai adiantar eu esperar chegar lá no pós-parto, depois que essa mulher já pariu, e estar falando para ela que amamentar é importante. Ela já precisa saber disso. Mas essa orientação não deve chegar lá no início, não. Descobriu que está gestante, está lá com, sei lá, 18 semanas. Nesse momento, eu já explico para ela como que é a amamentação. Não, ela tem outras coisas antes de saber sobre a amamentação. A gente tem a oportunidade de conversar com ela outras coisas e deixar essa parte de parto e amamentação, a gente deixar mais para frente, porque aí ela não vai confundir a cabeça com tantas informações ao mesmo tempo, tá? Então, existe o momento certo da gente abordar a amamentação com essa mulher e importante saber que sempre é no pré-natal que a gente consegue fazer isso, tá? Então, nesse slide 4, a gente tem as etapas, né, de que forma que esse leite ele é produzido e ele é expelido, né, ele sai da mama. Então, a gente observa que tem o momento da produção, né, desse leite, desde a mamogênese até a lactopoese. A mamogênese é o quê? A mamogênese é o desenvolvimento das glândulas mamárias, ok? Então, lá, a produção do leite, ela está relacionada desde o desenvolvimento das glândulas mamárias, tá? Que geralmente acontece quando? Na puberdade, que é aquela explosão de hormônio, a mulher vai menstruar pela primeira vez, vai ter a menarca, e aí as glândulas mamárias, elas já vão se desenvolvendo. Então, desde lá, desde aí, a mulher nem sonha ter filho,
nem sonha amamentar, mas a amamentação, ela começa do processo desde o desenvolvimento das glândulas mamárias. Alguém abriu o microfone, alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Toma cuidado aí vocês, eu tô ativando o mudo de vocês toda hora porque acontece ruído e aí a gente não consegue, pode dar interferência, tá? Então quem quiser falar, abre o microfone ou chama no chat para a gente poder conversar, tá bom? Então a gente tem a etapa 1, que é a mamogênese. A mamogênese, ela é relacionada ao desenvolvimento das glândulas mamárias. Ponto. Essas glândulas mamárias, elas vão estar se desenvolvendo desde a puberdade. Fechou. Mamogênese, desenvolvimento das glândulas mamárias. E esse desenvolvimento acontece desde a puberdade. Aí a gente já vai para a fase específica, né? Quando o leite está sendo produzido mesmo, ok? Ela só o leite, ele vai sendo produzido nessa fase de lactogênese, certo? Ele começa a ser produzido, né? Mas ele ainda não está o quê? Saindo, né? Ele só está ali sendo produzido e guardadinho, ok? Sendo produzido ali. E a lactopoese é como se tivesse ali preparando esse leite, né? Tá na última fase de cozimento, tá na última fase. Aí é o que a gente chama de lactopoese, que é quando ele já está praticamente pronto, 100%, para poder amamentar esse bebê, tá? Então, a gente tem mamogênese, não é isso? Lactogênese e lactopoese. Lactopoese é a fase final, né? Quando esse leite ele está praticamente pronto, ok? Tirando isso, a gente tem, né, os tipos de leite, eles são chamados desses 3 nomes aqui mesmo, tá, gente? Ó, é o colostro, leite de transição e leite maduro, ok? Essa é realmente a fase de produção. Primeiro é esse, colostro. Segundo é o leite de transição e depois é o leite maduro, ok? Depois lá das 3 semanas, 4, é que vai ficar mantendo esse leite maduro. Então, na primeira semana pós-parto, a mulher produz muito colostro, depois ela fica com esse leite de transição, né? Após 2 ou 3 semanas, e depois dessas 3 semanas ela tem o leite maduro, ok? Na ordenha, né, na retirada desse leite, ele pode se apresentar dessas 3 formas, tá? No banco de leite, a gente já não tem muito leite, né? Mas o que mais falta para a gente é o colostro, porque o colostro ele é do iniciozinho, então a mulher ela está com muitas dificuldades para poder amamentar ou para fazer a ordenha desse leite, então acaba que o estoque dele fica mais baixo que os outros leites, tá? Então, primeiro de tudo, é isso que eu quero que vocês saibam, são 3 tipos de leite. Primeiro de tudo é o colostro, o segundo é o de transição e o terceiro é maduro, leite maduro, tá bom? Bem fácil, bem tranquilo, tá? Uma forma de ver que essa criança está ganhando peso, né? Igual essa foto aqui está mostrando, o bebê em cima da balancinha. Uma forma, né, de saber é se esse bebê ganhou mais ou menos 800 gramas, né, por mês durante esses 6 primeiros meses de vida, tá? Por isso que às vezes o bebê ele vai para consulta e aí a médica fala que tá baixo peso, que tá pequeno, precisa melhorar e tal. Então, o ideal é essa criança ganhar mais ou menos 800 gramas de peso por mês, tá? Nos primeiros 6 meses. É praticamente 1 quilo por mês, né? Que a gente conversa sempre.
Aqui, né, só uma curiosidade, o tamanho do estômago do bebê e o quanto que tolera, né? No primeiro dia, do tamanho de uma cerejinha, 5 a 7 ml. Então, é bem pouquinho mesmo que ele vai mamar, né? Do terceiro dia em diante, já está do tamanho de uma noz. E aí, né, uma semana e por aí vai só aumentando. Então, é importante saber que no início ele mama pouquinho, viu? Nem 10 ml ele mama. Bem pouquinho mesmo. Então, a gente tem aqui, né? A gente já falou sobre as etapas da produção do leite, né? Mamogênese, lactogênese e o outro, lactopoese. Beleza? Vimos os 3 tipos de leite, né? Vimos as 3 etapas de produção do leite, vimos os 3 tipos de leite, que é o leite colostro, de transição e leite maduro. E aí aqui a gente vai ver os tipos de aleitamento. Deixa eu abrir aqui. Os tipos de aleitamento. Exclusivo a gente já sabe, né? Exclusivo o nome mesmo está dizendo. É quando ele recebe só leite materno, ok? Só leite materno, só leite humano. Olha aqui o que está escrito no final, gente, ó, desse slide. Ou leite humano de outra fonte, de outra mãe. Não que eu esteja fazendo alusão a o povo chamava mãe de leite, né? Mas isso não é recomendado, tá, gente? A gente orientar uma outra mãe para amamentar o filho de uma mãe que não consegue. Não pode, porque a gente não sabe se existe algum problema de saúde por conta de contaminar essa criança, tá? Então, Elaine, de onde que vai receber, então? Do banco de leite, tá? Que lá passa por um processo de pasteurização e aí é diferente, ok? Então, se ele recebe um leite que vem do banco de leite, ele ainda vai ser enquadrado em aleitamento exclusivo, tá? A gente tem o complementado, né? É quando ela recebe, a criança recebe leite materno e outros alimentos, né? Outros alimentos, outras comidas sólidas. Então, a gente já viu o exclusivo, o complementado, tem o predominante, que é quando o bebê recebe leite materno e outras bebidas, né? Água, suco, né? A gente chama de aleitamento predominante. Recebe leite materno e outros líquidos, né? Água, suquinho. E a gente tem o aleitamento materno misto ou parcial. É quando o bebê recebe tanto o leite materno quanto outros leites. Leite de soja, leite de vaca, né? Leite de arroz e leite de cabra, né? Por aí vai. Então, vimos o materno exclusivo, o complementado, que é quando tem leite e outros alimentos, o aleitamento predominante, que é quando recebe leite e água, suco, né, etc. E a gente tem o aleitamento misto, que recebe o leite materno e outros tipos de leite, tá? Então, isso aí é uma coisa para a gente considerar mesmo do que é importante, tá? Esses tipos de aleitamento. Então, aqui algumas características da amamentação, né? Por que que não é bom dar leite de vaca para criança? Leite de vaca, gente, aqui, ó, vai incluir também leite de caixinha, leite em pó. Por quê? Por que que é o ideal é não dar leite de vaca para essa criança? Quem sabe? E aí? Por que que não é bom dar leite de vaca?
Sim, existe muita proteína, né? Basicamente é isso que Jerusa falou, gente. O leite de vaca, ele tem muita proteína. E com esse aumento de proteína, ele acaba sobrecarregando todo o sistema gástrico desse bebê, tá? Por isso é que o povo fala, dá uma mamadeira logo de leite comum para essa criança, porque acaba demorando mais tempo para ser digerido. O grande mecanismo é esse, o leite materno ele é digerido mais fácil, por isso é que a tendência é o bebê sentir fome mais cedo. E o leite de vaca, ele demora mais a ser digerido. Então, por isso é que algumas pessoas falam que é importante dar o outro para essa criança dormir logo, que não sei o quê, mas por conta dessa demora na digestão, tá? Então, por isso é que a gente comenta, não é o ideal, né? Até porque o leite materno é um leite que digere mais rápido, tá? Então, é o ideal a gente indicar o leite materno. Promove o vínculo afetivo, aí aqui tem tudo relacionado à amamentação, praticamente, né? Ó, estimula a produção de anticorpos nesse bebê, ele vai ficar com um sistema imunológico melhor, ajuda na contracepção, vamos conversar sobre isso, pode durar até 2 ou 3 anos, né? Não tem custo alto, porque é a mulher mesmo que fabrica, ajuda, né, na formação, no desenvolvimento de todas as estruturas da boca do bebê, tá? E geralmente o número de mamadas, ele varia de 8 a 12 mamadas por dia. Alguém já sabia disso? Não dá nem para contar, né? Quem já teve filho, não dá nem para contar quantas vezes, de tanto que o bebê mamou, se foi feita a amamentação, né? Então, aqui, ó, né? Tudo que tem de bom e as características, tá? Geralmente 8 a 12 mamadas no dia, tá? Ó, presença dessas imunoglobulinas, tá? Tudo são tipos de imunoglobulinas que fazem parte da proteção, né, da imunidade desse bebê. A importância do colostro já falamos, né? Já conversamos sobre isso. E aí, o que vocês acham dessa pergunta? O leite da mãe do bebê prematuro é diferente da mãe do bebê a termo? O que vocês acham? É diferente? Bebê a termo é o bebê que nasceu no tempo certo. Vocês acham que tem diferença? E aí? Meu Deus, o povo tá borocochô hoje mesmo. Eu acho que tem diferença, porque a criança nasceu prematura e o leite ainda não desceu direito, sei lá. Se o bebê nasceu no tempo certo, a mama dela obedece ao tempo em que o bebê nasceu. É justamente isso, tá? A tendência dessa mãe que teve bebê prematuro, gente, por incrível que pareça, a tendência é ela ter mais colostro. É como se o corpo dela reconhecesse que o prematuro ele precisa mais de colostro, ele precisa de maior proteção, porque ele nasceu antes do tempo. Olha como que o nosso corpo é, tá? Então, a mãe de bebê prematuro, ela tem a tendência a produzir mais o leite tipo colostro, tá? Porque o corpo reconhece que esse bebê saiu cedo demais. Então, se ele saiu cedo demais, ele vai precisar de mais proteção. Então, por isso, essa mãe, ela tem a tendência a produzir mais colostro, tá bem? Mãe, e aquelas mães que têm HIV e não pode amamentar o filho? Aí tem que amamentar com leite comprado. O que acontece com
a imunidade da criança. Ele não vai ter a mesma imunidade, o mesmo desenvolvimento de outras crianças, até porque ele não foi ao seio, ele não teve vínculo, esse vínculo a mais para, né, para garantir que ele fosse mais feliz, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas não tem aquela coisa assim, vai sobreviver, vai ter jeito, vai passar bem, vai, né? O bebê ele não vai morrer se ele receber complemento, não vai mesmo. Mas pode ser que ele tenha mais dificuldade lá na frente de aprendizado, de fazer coisas que outros bebês faziam, ou ele vai estar mais suscetível, igual você me perguntou, ou ele vai estar mais suscetível a ter infecções. No caso, isso pode ser mais cuidado do que um que tem o leite materno da mãe. Com certeza, com certeza. Se esse bebê não foi ao seio, né, não recebeu leite materno, recebeu fórmula, vai chegar um momento em que vai ter suplemento para ele de vitaminas. O pediatra vai prescrever suplemento para ele, ou uma vitamina C, ou uma vitamina de complexo B, ou outra coisa. Mas vai chegar um momento em que vai haver essa prescrição, tá? Mas o bebê ele não vai ficar mal, ficar grave, nada disso. Ele vai sobreviver, ele vai ficar bem, mas vai chegar um momento em que ele vai precisar de uma ajudinha e aí receber essas vitaminas de fora, beleza? Show. A amamentação é livre demanda, todo mundo sabe o que é livre demanda. O bebê, ele vai ao seio, né? A gente orienta, né? Ele ir ao seio sempre que a mulher achar necessário, sempre. Então, a amamentação em livre demanda é isso. É a hora e quantas vezes durante o tempo que quiser. Não fica, não, só daqui 3 horas agora que vai mamar. Não, agora já mamou agora de novo mais um pouco, agora vai esperar mais um pouco ainda. Então, não, a amamentação em livre demanda é a hora que a mulher considerar que esse bebê precisa ir ao seio. Geralmente, gente, vai toda hora, porque o bebê chora, o que a mãe faz imediatamente? Toma-lhe peito, né? E aí o bebê, feliz da vida, vai abocanhar, vai mamar e pronto, fim da história, todo mundo feliz, né? A menos que essa mãe esteja exausta, cansada de tanto amamentar, tá? A gente sabe que chorou, coloca no peito, pronto, parte dos problemas ali já está resolvido. Então, a amamentação em livre demanda, né? Esvaziamento da mama e ordenha. Gente, esse esvaziamento da mama significa o bebê mamar tudo de uma mama só. O ideal é isso, ele mamar tudo de uma mama só, essa mama ficar menor que a outra. O ideal é isso, tá? Esvaziar sempre a mama toda. Tanto que a gente comenta, né? Deixa eu ver, até se está escrito aqui. Não tá, não. Não tá escrito. Mas a gente tem algumas orientações. Por exemplo, o bebê mamou, né? Ficou ali naquela mama, mamou. E aí, não esvaziou tudo. Não esvaziou tudo. Na próxima mamada, a mulher insiste naquele peito que não esvaziou todo. Para quê? Para que o bebê consiga chegar ao leite que foi produzido primeiro, lá para trás, que é o colostro, entendeu? Por isso é que tem que induzir esse bebê a esvaziar essa mama toda, que aí ele pega todo o leite, né? Inclusive o resto desse colostro que está lá para trás, está lá no final, tá bom? E a ordenha, a gente também ensina. Oi. Aí, a mãe que deu a amamentação em um peito só, o outro vai fazer a ordenha para tirar o leite e jogar fora?
Não, não, só se tiver muito. Se tiver em excesso, ela pode ordenhar e jogar fora. Ou ir juntando num pote de vidro para fazer a doação. Mas só vai tirar se tiver incomodando muito. Vamos supor, o bebê mamou, não esvaziou a mama inteira, ficou ainda um pouco. Quando ele for mamar de novo, eu boto nesse peito, que ele não esvaziou todo. Ele vai continuar depois que ele esvaziar bem, que sentir que a mulher sente, tá, gente? A mama já vazia. Aí troca o lado. Ah, não quer pegar, não quer. Então deixa. Agora, se aquilo estiver incomodando muito a mulher pode esvaziar um pouco e jogar fora ou juntar para fazer a doação. Pode sim, tem problema não. Porque assim, o próprio ato de esvaziar a mama, cientificamente diz que ajuda a produzir mais leite, entendeu? Então, não tem problema assim, vai esvaziar a mama e vai ficar sem nada, não vai produzir leite. Não, o próprio ato de esvaziar ajuda a produzir mais, tá? Uma outra coisa, gente, que eu quero só voltar, né, com vocês, é a questão da contracepção. Nós vimos isso em métodos contraceptivos, não vimos? Quando que vai haver a contracepção durante a amamentação? Quem lembra? Quando que essa mulher vai ficar protegida? Vai poder ter relação sexual e não engravidar? Por quê que ela vai conseguir? Como? Quem lembra? Essa contracepção, ela é obtida como? Ih, meu Deus, eles estão borocochôs hoje. Muito borocochôs. E aí? Galera, nossa senhora. Se não tiverem com a aula aberta e mexendo em outras coisas, no celular, ou vendo uma novelinha. Eita ferro, sou. Jerusa está comentando aqui com a gente, Oi. que a amamentação... Oi. Pode falar. É sobre alimentação. É que o povo diz que se a mulher vê doce, chocolate, essas coisas. Travou um pouquinho, Caroline, mas eu acho que eu entendi que você perguntou. Se ela comer doce, tomar café, comer chocolate, que isso tudo interfere no leite. É isso mesmo que você está perguntando? Isso. Tá. Já vou falar sobre isso, que é importante também. Antes de chegar no que Caroline perguntou, a questão da contracepção, gente, é enquanto ela tiver com a amamentação exclusiva. Enquanto ela tiver na amamentação exclusiva, o bebê não bebe nem água, nada. Ela, teoricamente, está protegida, tá? Só que isso só vai durar os 6 primeiros meses, não é isso? Se for amamentação exclusiva, preferencialmente nos 6 primeiros meses. A partir daí já começa a introduzir outras coisas, água, suco, comidinha. Então, a partir daí, a contracepção, ela já foi quebrada, tá? Só vai ficar protegida a mulher que amamenta exclusivamente, livre demanda, né? Livre demanda, aí ela vai estar protegida e não vai correr o risco, né? Lógico, Elânio é 100%, 100% é não fazer, né? Mas ela vai ter uma chance bem alta de não engravidar, se ela tiver só amamentando esse bebê, tá? Então, se o bebê receber outro nutriente antes desse mês, ela pode ir com risco de engravidar. Com certeza. Corre o risco, sim. Porque aí vai estar alterando a produção hormonal dessa mulher, tá? Se ela só amamenta exclusivamente, o corpo tá ali, ó, no nível de hormônio responsável o quê? Para fazer a máquina funcionar.
a máquina não está funcionando corretamente, essa dosagem de hormônio, ela vai descontrolar. E aí vai permitir que ocorra a ovulação. É basicamente isso, tá, minha gente? Uma explicação bem simples, é basicamente isso que acontece. O corpo está alinhado com os hormônios, né? Para poder amamentar. Ó, a máquina está rolando, rolando, rolando. Se ela não está amamentando exclusivamente, esses hormônios, eles vão o quê? Descontrolar, eles vão oscilar. E aí, nessa, pode acontecer a ovulação e a mulher engravidar. Muitas mulheres engravidam nessa fase, tá? Respondendo à pergunta de Caroline, essas coisas influenciam sim, inclusive medicamentos, tá? Medicamentos, qualquer remédio que a mulher tomar, dependendo da dose, vai tudo para o leite, tá? E ingesta de coisa de muito açúcar, chocolate, tudo isso, alimentos que contenham cafeína, né? Tudo isso vai poder sim interferir no bebê, porque ele acaba absorvendo parte dessas coisas, dessas substâncias que a mulher ingere. Meio que a mulher acaba fazendo até uma dieta forçada, né? Ela é obrigada a se alimentar bem. Ainda assim, tem bebês que sentem desconforto, sentem cólica por causa da amamentação, né? Infelizmente. Então, eu vou só até esse slide aqui com vocês hoje, só para a gente dar uma relembrada, porque a gente já falou das mamas lá no início. Lembra da foto da mama? Os ductos, lembram disso? Das glândulas mamárias, né? Então, aqui, né? As mamas, elas se mostram dessa forma, que tem os hormônios, o quanto de leite que produz, né? Então, vamos lá. Esse leite é produzido nos alvéolos, vai lá para os seios lactíferos, né? E aí sai, né, pelo ducto, sai lá naquele mamilo. Olha aqui, em cada mamilo tem mais ou menos 15 a 20 saidinhas. Os ductos são as saidinhas do leite, tá? Então, cada mamilo tem cerca de 15 a 20 saidinhas, tá? 15 a 20 ductos, por onde sai. Elaine, todos funcionam? Pode ser que nem todos funcionem, tá? Mas muitos vão estar funcionando. Não tem chuveiro que fica obstinho, às vezes não sai tudo, né? Não sai a água em todas as saidinhas, mas vai dar para tomar banho, tá? É igual a mama. Não sai, de repente, em todos os ductos, mas sai o suficiente, tá bom? Fora isso, né? Qual o hormônio que ajuda a produzir o leite? O específico, o hormônio específico para a produção de leite. A gente sabe que progesterona e estrogênio são os hormônios mesmo da mulher, que vão estar participando de tudo, do ciclo menstrual, do ciclo ovariano, participam na amamentação também, né, indiretamente. Qual é o hormônio que ajuda a produzir o leite? Marcela respondeu, né, prolactina. E o que ajuda a descer o leite, que ajuda na apojadura. Já falamos, vamos só repetir. Que ajuda na apojadura vai ser a ocitocina. Beleza, isso aí, tá? Não podemos esquecer desses dois parceirinhos. Sem eles dois, não tem amamentação, tá? Então, aqui, ó, a quantidade de leite logo após o parto, ó lá, não chega nem a 100 ml por dia, e aí essa quantidade vai aumentando, ó, até 600 ml a partir do 4º dia. Que aí vai ser, tá vendo? Tem coerência, ó. No início, produz pouco,
porque sai pouco, o estômago do bebê é pequenininho e ainda não aconteceu a apojadura, que é a saída do leite com mais vontade. A partir do momento em que o leite sai com mais vontade, em maior quantidade, ele produz mais também, ok? Eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Nesse slide, a gente marca, né? Esse slide das mamas. E aí eu vou colocar aqui para vocês só um lembrete do que a gente já estudou. E aí vocês vão fazendo bem rapidinho. Vou dar 2 minutinhos só para gente... Peraí. Tá aparecendo aí? VOF, tá? Vê se tá, gente. Não? Peraí. E aí, gente, vamos fazer esse verdadeiro ou falso bem rapidinho, que é muito fácil. Só para a gente fechar. Tá aparecendo aí já para vocês agora. Que aqui já deu um ok. Então, vamos lá. Vamos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Vamos lá. Para a gente colocar verdadeiro ou falso. Eu vou dar 2 minutinhos só, que tá muito, muito fácil. Vamos fazer aí rapidinho, que eu já vou dar a resposta. Rápido, rápido. Não tá vendo? Alguém mais não tá vendo, gente? Marcele tá vendo. Vanete já conseguiu ver? Jerusa? O pessoal conseguiu já ver? Quem mais, gente? Vanete tá vendo. Jerusa. Caroline, pode ser alguma coisa aí da sua internet. Vamos lá, galera. Vamos. Enquanto vocês estão fazendo aí mais um minutinho. Vamos fazer aí rapidinho. Podemos? Então vamos. Ó, 30 segundinhos. Vai ser o tempo de eu fazer um xixi e já tô voltando.
Vamos lá, galera. Vamos lá para as respostas. As gestantes têm restrição para tomar a vacina H1N1? Verdadeiro ou falso? Só botar no chat mesmo. Elas têm restrição? Elas não podem tomar então, Vanete? E aí, gente, o restante, quem acha mais? Elas não podem tomar ou podem? Aqui está falando que elas não podem. As gestantes têm restrição. Falso. Falso, tá? Heloísa, Vanete, é falso. Elas podem, tá? Devem. Lembra que a gente conversou? H1N1 é um tipo de influenza, tá? Então, a vacina da gripe, elas podem tomar sim. Verdadeiro, ok? A sorologia anti-HBS identifica se a mulher tem anticorpos para a hepatite B. E aí? Verdadeiro ou falso? Calma aí que travou. Verdadeiro. Vamos então consertar aqui. Olha aí o que eu coloquei no chat. Viu o que que deu, o que que tá errado aí? O anti-HBS. O anti-HBS, ele vai o quê? Anti-HBS vai ver se tem o vírus da hepatite B, tá? Isso aí, exatamente. O HBsAg é que vai identificar os anticorpos. Beleza, gente? Esclarecido? Quem está falando? Peraí. Show de bola. Vamos seguir para a gente não se atrasar. Os vegetais de cor verde escura e frutas cítricas são recomendados para melhor absorção das suplementações. Verdadeiro ou falso? Aquilo, ácido fólico, sulfato ferroso, aquilo ali é bom, vai ajudar. Verdadeiro ou falso? Vegetais de cor escura, verde escuro, frutas cítricas. Vão ajudar quando a mulher toma esses. Verdadeiro. Show de bola. Isso aí, verdadeiro. Os mamilos da gestante podem ser lavados com sabonete e passar hidratante. E aí? Mamilo. Falso. Não podemos... Pode ser lavado, né? Com água, dependendo do sabão em volta, né? Mas não pode nada que fique acumulado no mamilo. Nem hidratante, nem pensar. Falso. Então, o DIU deve ser colocado no período menstrual, logo após o parto ou um aborto, que ficou juntinho. E aí, esse aqui do DIU, verdadeiro ou falso?
Deve ser colocado no período menstrual, após um parto ou após um aborto? Ixi, agora eu vou pegar vocês, hein? É verdadeiro, tá? Porque eu preciso ter certeza que essa mulher não está gestante. Então, vamos lá, vamos voltar, que um monte de gente colocou falso. Ele deve ser colocado no período menstrual, né? Ou, assim, pode ter passado o período menstrual, estou hoje no primeiro, segundo dia. Pode esperar passar um pouquinho esse período menstrual, né? Diminuir o fluxo, diminuir a cólica dessa mulher, mas para colocar o DIU, eu preciso ter certeza de que essa mulher não está grávida. Então, o DIU deve ser, eu tenho que saber se ela tem menstruação, se ela teve um parto ou se ela teve um aborto por ali, por aquela época, porque aí eu vou ter certeza que ela não está grávida. A inserção do DIU basicamente é essa, gente. É eu ter certeza de que essa mulher não está grávida. Então, aquela colocação ali é verdadeira, porque se ela está menstruando, ela não está grávida. Se ela teve um parto, né? Se ela teve um parto, já foi. Ela não está grávida naquela hora. E se ela teve um aborto, já foi. Ela não está com uma criança ali dentro. Então, é verdadeiro. Essa do DIU é verdadeira, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vamos para outra. O anel vaginal pode ser introduzido pela própria mulher e deve ser utilizado juntamente com uma espermicida. O anel vaginal. O anel. Quem já leu sobre o anel? O anel não é o diafragma. Não é obrigatório, tá, gente? O anel não é obrigatório. Mas, Elane, então, ele é falso ou é verdadeiro? Essa afirmação aqui é falsa. Ó, deve ser utilizado juntamente com uma substância espermicida. O anel vaginal é o anel puro, é o anel que tem ali as dosagens de hormônio. Não precisa. Agora, o diafragma, que é aquela capinha de proteção redondinha também, uma cabaninha, né? A cabaninha, que é o diafragma, que não tem hormônio, precisa ser utilizada como espermicida, tá? Então, ó, pode ser introduzido pela própria mulher, até pode. Mas, como ele já tem hormônios, ele não precisa ser utilizado com espermicida. O que precisa ser utilizado com o espermicida é o diafragma, tá? Ó, espermicida mais diafragma. Esses dois são usados juntos. O anel, ele já tem a quantidade de hormônio dele normal, tá? Não precisa de espermicida, não. Então, isso aqui é falso, ok? O preservativo feminino pode ser introduzido até 8 horas antes da relação sexual e deve ser retirado 6 horas após o ato. E aí? Retira 6 horas... Vamos ver partes, né, gente? O preservativo feminino pode ser introduzido até 8 horas antes da relação, certo? Essa parte tá certa, né? Mas aí, depois da relação sexual com preservativo, cadê? Com preservativo feminino, fico ainda, aguardo 6 horas para retirar? E aí? É falso. Retira logo. Teve a relação sexual, já retira. Muito bem, tá? Então, não espera. Parte da sentença tá certa. Mas se for para colocar verdadeiro ou falso, ela está errada, porque não demora esse tempo para poder retirar, tá? Então, é falso. Beleza. O muco cervical obtido da vagina, né? Tem um Lzinho fajuto aí. Esse muco, ele forma o tampão mucoso nas gestantes e é mais elástico no período da ovulação. E aí, verdadeiro ou falso?
Facílima essa, né? Isso aí. Verdadeiro, tá? Verdadeira essa questão aqui. O muco cervical, verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos fazer juntinho esse para andar mais rápido? Esse outro que eu coloquei aqui na tela. O preservativo feminino e o diafragma podem ser posicionados horas antes da relação sexual. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso mesmo, tá? Podem sim serem posicionados horas antes da relação sexual. Show de bola. O DIU e o CIU são colocados quando se sabe que a mulher não está gestante. E alguns sinais de não gestação é a menstruação, o parto ou o aborto. Só está escrito de forma diferente, né? E aí, verdadeiro ou falso? O CIU e o DIU? Verdadeiro. Beleza. Verdadeiro, isso aí. Certinho. O espermicida deve ser usado juntamente com o método do muco cervical. Verdadeiro ou falso? Já dei cola de tudo, né? E aí? O espermicida junto com o método do muco? Ele deve ser usado? É falso, tá, gente? O método do muco é um método natural. Sempre a gente deve dar preferência a utilizar um método de barreira, que é o preservativo, tá? Então, se o espermicida tiver que ser usado, a combinação dele é essa que eu coloquei no chat. Eu escrevi aqui, ó. Espermicida, ele cai bem com o diafragma, tá? Ele não posso indicar ele junto com o método do muco cervical, porque pode haver falha, tá? O ideal é a gente recomendar um método de barreira, ok? Então, aqui, ó, o espermicida deve ser usado juntamente com o, sai isso aqui, diafragma, certo? Então, essa aqui é falsa. Essa aqui está repetida, do muco cervical. Tirei. E aí a gente vai para essa aqui. Os contraceptivos de emergência podem impedir a liberação do ovócito caso a mulher não tenha ovulado. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? A pílula do dia seguinte, ela pode impedir a ovulação se essa ovulação não ocorreu ainda. Vocês acham o quê? Que é verdadeiro ou falso? Beleza, verdadeiro, tá? Verdadeiro mesmo. Então, os contraceptivos de emergência podem impedir a ovulação se ela ainda não aconteceu. Os contraceptivos de emergência devem ser tomados os 2 comprimidos logo após o coito, para evitar a fecundação. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Aí entra naquela questão, lembra? Se for a caixinha com um comprimido só, né? Se tiver aquela caixinha concentrada com um comprimido só, toma só um. Se vier a cartelinha com 2, eu acho que isso vai mudar, tá? Daqui a um tempo, eles vão mandar tomar os 2 de vez. Eu acredito que seja assim. Mas, por enquanto, a recomendação é que se tem 2 comprimidos, toma um logo que aconteceu a relação sexual, 12 horas depois toma o outro. Lembram disso? Certo? Então, aqui, nessa questão,
Ó, deve ser tomado os 2 comprimidos logo após o coito. Toma, é falso, porque a orientação para 2 comprimidos, toma um quanto antes, 12 horas depois que toma o outro, tá? É falso. Vamos para o último? Bem facinho. Alguma dúvida, gente, até agora? Tudo bem? Então, vamos para o último. E aí? Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Pra gente botar a sequência aí das ISTs. Cancro mole a gente não falou, mas vocês vão saber por eliminação. Vamos lá, um minutinho. Tá bem facinho, gente. Vamos lá. Tá bem fácil. Vamos lá, um minutinho só. A gente já tá acabando. Vamos lá, gente. E aí, essa primeira que vocês acham que é qual número? Bem fácil, né? A primeirinha aí é qual número? Justamente, número 2. Já vamos colocar aqui já para a gente situar. A segunda, tem leucorreia bolhosa com odor tal, semelhante a peixe podre. Qual seria o número? E aí, coloca no chat para mim. A segunda. Qual é o número? Vambora, se a gente errar, vou controlar vocês. Isso aí, Gabriel, perfeito. Número 1, Gabriel e Marcele. Isso aí. Vamos lá. Um dos sinais é a leucorreia de coloração esbranquiçada e o tratamento inclui o fluconazol e a nistatina. Qual é o número aqui? Qual é o número do terceiro? Número 4. Perfeito, Águida. Show. Apresenta úlceras dolorosas na genitália externa com base amolecida. Vou ajudar vocês porque eu não falei sobre o cancro mole. E aí, próximo. Depois aí do 7. Tem inicialmente úlceras indolores com bordas endurecidas. Número 3, tá? Pode sempre confundir, tá, gente?
A Águida botou certinho, 3. Pode confundir muito com o cancro mole. E o paciente não saber dizer se dói, se não dói, por estar com tanto medo, não deixar a gente olhar direito, tá? Então, acaba confundindo. Beleza. Um dos sinais é a lesão verrucosa. Pode ser removida em consultório. Vai ser qual? Fácil, fácil, né? Qual número? Isso, número 6, e depois só restou... Ui. Isso, número 6, depois restou o número 5. Beleza, gente? Foi só mais para dar uma relembrada mesmo com vocês. Tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, acho que a gente já pode finalizar, né, a aula de hoje. Eu vou estar olhando lá no canal se realmente tem essa aula do dia 18, mas no chat eu consegui ver pelo meu celular. Eu gostaria que um de vocês aí tentasse também, gente, o pessoal tentasse localizar no chat a aula gravada, tá? Para a gente ter certeza que tem acesso a essa aula, né, de tudo direitinho. E eu vou estar olhando as atividades de vocês, tá? Contabilizando tudo, e a outra, o prazo foi hoje, né? Então, vou estar avaliando isso tudo, beleza? Qualquer coisa, outras informações a gente fala lá no WhatsApp, e eu vejo vocês de novo. Não, semana que vem não vejo vocês. É a prova já, né? Tá, então a gente se fala pelo Zap, tá? Eu envio algumas coisas para vocês pelo Zap. E é todo o conteúdo até a nossa aula do dia 18, tá? Dia 18 está incluído. Se eu não me engano, é pré-natal. Foi até pré-natal. Tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá, tá? Boa noite. Valeu. Valeu, galera.